Olá, seja muito bem-vindo ao nosso vídeo. Eu sou Mauro Oliveira, especialista na área de RP, com 33 anos no mercado corporativo, sendo os últimos 21 dedicado ao segmento de RP. Eu fui convidado pela Promob para ter uma conversa informal com vocês sobre o uso de indicadores de desempenho nas tomadas de decisões nas empresas e como os RPs suportam isso. Eu gosto de usar muito uma frase que diz o seguinte: o que eu não consigo medir, eu não consigo gerenciar. Eu escutei essa frase com Peter Drucker, o grande pai da administração moderna. Teve outros pensadores, outros consultores de mercado que teve associado essa frase também a eles. Mas foi o Peter Drucker que me orientou nesse sentido, quando eu aprendi esse termo. Que eu não consigo medir, eu não consigo gerenciar. Então, nessa nossa conversa que vamos ter agora, eu gostaria de separar um tempo para falar um pouco sobre isso. Um nivelamento de conceitos, seja você uma pessoa iniciante, um profissional iniciante ou um profissional já sênior. Então, se você é sênior, eu peço que tenha um pouquinho de paciência, porque a gente precisa nivelar conceitos antes de evoluir um pouco mais. O que é indicador de desempenho no contexto? Ele não está sozinho, ele vem dentro de um contexto maior e na abordagem de tomada de decisão da empresa. Normalmente, nas empresas, você tem um nível de planejamento, seja ele estratégico, tático ou operacional. E nesse nível você tem visões, missão, valores e começa a definir objetivos. Então, esses objetivos que você definiu nesse planejamento, seja ele de qual nível que for, seja ele o tamanho da empresa que você tiver, o segmento que for, esses objetivos é que vão nortear todas as suas ações. Então, a partir desses objetivos, eu vou criar metas, ou seja, vou valorizar esse objetivo, eu vou dizer o que eu devo fazer em quanto tempo. E a partir dessas metas e objetivos, eu vou criar indicadores de desempenho. Esses indicadores de desempenho, eles vão balizar se eu estou indo bem ou mal em relação a uma determinada meta ou objetivo. E isso ocorre nas empresas como ocorre na nossa vida também. De uma maneira em geral, você, qualquer um de nós, temos objetivos de vida. Alguns querem ser um atleta, outros querem ter um filho. Então decidiram que um grande objetivo de vida é ser pai, e vai ter um filho, então, e traçou uma meta de ter um filho até tal época, e teve objetivos a serem detalhados em cima disso, e uma série de ações a serem detalhadas em relação a isso. Nas empresas é a mesma coisa. Temos objetivos, metas e indicadores que estão alinhados a essas metas, dizendo, olha, você está indo bem ou você está indo mal. De uma linha geral, é isso que acontece. E essas informações de você está indo bem ou está indo mal vão ser usadas num outro contexto que é de tomada de decisão. Se esses indicadores estão dizendo que eu estou indo bem ou estou indo mal, ele vai entrar num processo que os gestores, seja ele de que nível for, vai dizer, olha, temos que fazer a ação A, B ou C por causa desses indicadores que estão dizendo que nós estamos indo bem ou estamos indo mal. Então, em linhas gerais, é isso que acontece nas empresas. É isso que ocorre nas operações de negócio. Só que não é tão simplório assim. Quando você traça objetivos macro na empresa, e tem metas macros em relação a esses objetivos macros, estão vinculados a ele, e esses indicadores são vinculados também, isso faz com que a necessidade que, além desses objetivos macros, metas macro, você desdobre em outros níveis. Se eu sou um diretor, uma diretoria, estou fazendo indicadores para a empresa como um todo, eu vou ter que fazer objetivos, metas, indicadores para uma gerência, por exemplo, para uma área específica ou até individualmente. E tudo isso tem que estar alinhado. Eu não posso ter um objetivo na minha área comercial, por exemplo, que esteja desalinhada com o objetivo da empresa. Eu não posso ter metas que
que não estejam alinhadas a esses objetivos e eles estarem alinhados ao objetivo principal, inclusive também nos indicadores. Agora, vejamos bem, na nossa vida, você já tem uma série de indicadores a serem vistos. Dentro da sua casa, por exemplo, se está indo bem ou se está indo mal financeiramente, se está conseguindo fazer uma boa poupança, se está conseguindo fazer uma evolução na sua educação, se está conseguindo ter lazer. Você tem uma série de caminhos diferentes para dizer que está indo bem na sua vida. Agora, na empresa isso é muito mais complexo ainda, porque você tem uma operação pesada envolvida com uma série de complexidades e uma série de pessoas envolvidas ali, e áreas envolvidas ali. Então tudo isso vão estar uma grande estrutura montada, vai estar vinculada a uma grande estrutura montada que vai dizer, estou indo bem ou estou indo mal para um caminho definido na empresa. Então, em linhas gerais, é isso que acontece, né? E especificamente na parte de indicadores de desempenho para apoiar a tomada de decisão, nós vemos nas empresas elas trabalharem com centenas ou milhares de indicadores e até dezenas de milhares de indicadores nas suas operações. E isso se torna muito confuso para operacionalizar isso. Isso se forma muito difícil você montar uma estrutura encadeada desses indicadores. Então você precisa ter um sistema para isso. E o RP, ele veio para dar o suporte para essa operação também. Então, normalmente, um RP que já entrega toda a operação de um negócio, seja ele compras, financeiro, fluxo de caixa, vendas, fiscal, né? Se ele já entrega tudo isso operacionalmente, ele pode gerar indicadores de desempenho em cima dessa operação. Então é muito comum, dentro dos RPs, você ter uma área para trabalhar indicadores assim. Seja ela através de um dashboard, onde você consolida indicadores operacionais, ou através de softwares especialistas, né? Ou sistemas de produtividade, como BI, Business Intelligence, como ferramenta de Balance Scorecard, como ferramentas de OKR, né? Que é uma técnica muito interessante, bem simplória, mas muito interessante de trabalho. Ferramentas simples de administração por objetivos, né? Que pode já estar embarcada dentro do RP ou ter um sistema complementar para apoiar. Mas tudo isso é criado para que você, gestor da empresa, né, possa tomar a sua decisão embasada em informações apropriadas. Infelizmente, né, não é isso que nós vemos no mercado. Infelizmente, não é isso que ocorre. Saindo desse conceito que nós conversamos agora, né, estamos indo agora rapidamente para a realidade das empresas. Não é assim que funciona. Nós vemos empresas, desde microempresas até grandes empresas, tendo problemas para trabalhar com as suas tomadas de decisão. E muitos desses problemas estão na definição, na criação, na utilização desses indicadores de desempenho. E é sobre isso que a gente vai evoluir agora. Passamos uma visão geral sobre como é que é a questão de objetivos, metas, indicadores, desdobramentos, e como isso é usado na tomada de decisão das empresas. E agora a gente vai falar um pouco da realidade disso, né? O primeiro ponto que quero falar com vocês é: tem muita empresa que não tem nada. Nada. Não trabalha com indicador, não trabalha com nada. Tem um RP dentro operando, tem um RP entregando até a possibilidade dele ter indicadores de desempenho, mas o gestor só trabalha no feeling. Eu vendi, ótimo, legal, eu vou entregar, vou conseguir, e vida que segue. Tenho dinheiro no caixa ou não tenho dinheiro no caixa? Isso não é o suficiente para tomar essa decisão, mas tem muita gente que vive assim. Principalmente as pequenas e microempresas. Tem muito gestor de microempresa que vive assim. E não usa nada, mesmo tendo um recurso de um RP, mesmo tendo qualquer apoio de sistemas especialistas.
o sistema especialista que faz parte do ecossistema de RP. Ok? Agora, tem outras empresas que têm alguma coisa, né, que usa algum recurso. Né? Então, essa empresa vai lá e já começa a usar um RP um pouco melhor, já começa a ter essa visão de utilização da informação para tomada de decisão, e ela começa a trabalhar com alguns indicadores de desempenho. Né? Normalmente, esses indicadores de desempenho são aqueles que já estão no RP embarcado. O fornecedor de RP já entregou para você uma série de indicadores prontos dentro do sistema dele. Porque ele já conhece o seu negócio, ele então vai entregar um grupo de indicadores já moldados para você. Isso é muito normal, muito comum isso acontecer. Né? E aí ele começa a utilizar, às vezes sem utilizar muito bem para algum objetivo específico, sem analisar muito bem as suas metas, mas começa a tomar decisões um pouco melhores, né? Usando já indicadores de desempenho para isso. Existe um outro tipo de empresa, um terceiro tipo de empresa, né, que até trabalha muito bem com indicadores de desempenho na sua tomada de decisão. Até constrói indicadores de desempenho para isso e começa a utilizar no seu dia a dia. Mas eles não têm alinhamento nenhum com objetivos e metas da empresa. Então, eles tomam decisões de curto prazo, normalmente, às vezes até de médio prazo, mas sem analisar uma estrutura maior do seu negócio. E isso nós vimos acontecer, nós vemos o tempo todo acontecer, não só com micro e pequenas empresas, até em grandes negócios também. Tem grandes negócios que não têm uma estrutura bem moldada de objetivos e metas. Tem grandes negócios que não têm, mas tem indicadores de desempenho para apoiar as suas decisões. Então, eles montam esses indicadores, começam a trabalhar com eles e vida que segue. E não conseguem dizer, às vezes, num contexto maior, se estão indo bem ou se estão indo mal. O que eu não consigo medir, eu não consigo gerenciar. Se eu não sei se estou indo bem ou se estou indo mal, eu não estou realmente medindo o que tem que ser feito. Esse é um ponto. Existem outras empresas que estão em outro nível. Até tem um conjunto de objetivos, metas, indicadores, mas eles não estão devidamente alinhados. Isso também ocorre nas empresas. Né? Então eu faço um grande objetivo, mas eu não boto metas adequadas para atingir aquele objetivo. Ou eu faço uma boa meta, defino, mas eu não crio indicadores de desempenho que possa atender essa realidade. Né? Isso acontece, eu já vi vários casos acontecerem disso. Né? Até a construção errada de indicadores eu já vi. Né? Que a pessoa imaginava que estava vendo uma coisa, mas na realidade era outra coisa. E isso está desalinhado entre eles. Isso acontece nos negócios. Isso acontece bastante. Mesmo tendo um bom RP embarcado na empresa. Mesmo tendo esse RP que é bom, sendo bem implementado. Né? Com as operações operando adequadamente sobre eles. Mas o gestor não conseguiu entender isso muito bem. Também vemos no mercado, né, que não faz alguns gestores que botam uma estrutura macro muito boa, mas não conseguem fazer o desdobramento para os outros níveis. Sair do macro para ir para o gerencial e para ir para o operacional, para o tático e operacional. Então, até consegue fazer um bom nível estratégico, mas não consegue fazer o desdobramento desses indicadores e dessas metas muito bem feitas. E isso está acontecendo ao mesmo tempo. Né? Isso está acontecendo ao mesmo tempo. Tem empresas que vivem algumas dessas realidades ao mesmo tempo. Tem até grandes empresas que parte delas está indo muito bem em suas tomadas de decisão e outra parte não está indo tão bem assim. Ou seja, ela não fez o seu trabalho corporativo. Então, no mundo dos negócios,
ter uma visão corporativa hoje em dia, mesmo que você seja uma microempresa, é fundamental. É fundamental. Você consegue ter, com base de um RP, fazer com que tenha uma visão estratégica de negócio operando sobre ele. Você consegue isso. Ele é seu grande aliado para suas tomadas de decisão. Então, se você tem no seu RP um dashboard já embarcado, ótimo. Ele já vai ser seu auxiliar nas suas tomadas de decisão. Se você tem um BI, perfeito. Ele já vai ter uma visão um pouco diferenciada do que você vai conseguir analisar. Ele faz a cubagem dos dados, uma análise mais apurada dos dados, pega as dimensões e analisa um pouco melhor, um pouco diferente. Você pode ter ferramentas embarcadas de Balance Scorecard, aquilo que nós conversamos no início. Mas nada disso importa se você não tem esses modelos dentro da sua operação alinhados com uma metodologia de tomada de decisão. É uma tomada de decisão baseada em informações. Eu pego esses dados e trabalho neles. E o que isso ocorre? Como é que isso acontece nas empresas? Nós passamos por uma época, uma mudança muito interessante. Nós viemos de um ambiente de gestão de negócios que saiu de um achismo muito grande, ou seja, eu acho que é assim, meu feeling diz que é isso, minha experiência fala que é isso, para um ambiente que você tem acesso muito fácil aos dados. Ou seja, os dados estão dizendo isso para você, se vai ocorrer ou não e de que forma vai ocorrer. Então, os dados existem, estão nas nossas mãos. Mas muitos gestores de empresa ainda não conseguem entender como funciona uma metodologia de tomada de decisão baseado em informações. Então, esses gestores, e as suas equipes não conseguem estruturar muito bem indicadores de desempenho, não conseguem fazer todos os alinhamentos necessários e às vezes nem valorizam bem ter isso nas suas operações. Acham que a metodologia pelo feeling é muito mais importante que a metodologia de tomar decisão por dados. Mas hoje em dia não é. Hoje em dia os dados estão nos falando muito se você souber falar com eles. Então, o nosso objetivo aqui agora, é passar uma mensagem para você que você precisa pensar na sua tomada de decisão. Ponto. Se você ainda não fez isso, não aprimorou suas técnicas de tomada de decisão, faça isso agora. Isso é importante demais. Isso dá um impacto muito grande nos seus negócios. E isso, quando você tem um RP embarcado que está trazendo essa solução para você, de entrega dos dados para que você possa tomar as decisões, você tem um ganho inestimado. Porque além de você ter uma mudança cultural que aconteceu nos últimos 10, 20 anos, onde você passou a tomar decisões agora baseadas em dados, você passou a ter acesso a dados também de uma forma um pouco mais qualitativa também, não só quantitativa. Eu consigo ter acesso de informações que tenham mais qualidade. Até há pouco tempo atrás, o mundo das planilhas eletrônicas imperavam. As pessoas pegavam caderninhos e planilhas eletrônicas e gerenciavam seus negócios. E hoje em dia não importa se você é microempreendedor. Não importa. Do microempreendedor até uma grande corporação, tem um RP para você operacionalizar os seus negócios. Esse RP pode ser bom, mais aderente ou menos aderente às suas necessidades. Isso é uma questão de seleção, escolha, implantação, seja ele qual for. Mas você tem ferramenta para isso. Você tem meios para trabalhar isso. Explore isso. Seu negócio precisa fazer isso.
E você tem que tomar cuidado com alguns pontos. Quais são? Você tem que saber para onde você está indo. Quais são seus objetivos e metas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, depois que souber disso, como é que você vai controlar o seu caminho? Quais são os indicadores que vão dizer isso para você? Seja de forma corporativa, de uma área ou até mesmo individual. Faça com que esse processo ocorra no seu negócio. E você use o RP ou o seu ecossistema do RP para fazer isso. Né? Então, esse é o segundo ponto que é extremamente relevante. E terceiro ponto, pegue tudo isso e coloque dentro de uma metodologia de tomada de decisão eficaz para você. Eu não estou dizendo que você vai usar técnicas avançadas de análise de dados para isso. Isso pode ser que não seja eficaz para você. Isso pode ser que não tenha aderência ao seu negócio, ao seu tamanho, ao seu porte, à sua complexidade. Mas você tem outras muito mais fáceis que você pode utilizar apoiando esse processo em cima de dados que estão dentro do seu RP ou do seu ecossistema de RP. Faça isso que você vai ter, com certeza, um caminho muito melhor na sua competitividade de negócios. Eu garanto isso para você. Tomar decisões melhores, bem estruturadas, é fundamental para o seu futuro, para todos nós. Para todos nós. Nós estamos agora num ambiente incerto, onde essas tomadas de decisão têm que ser rápidas, dinâmicas, tem que acontecer muitas das vezes aproveitando o conhecimento de todos dentro da empresa, e você tem ferramentas para isso que muito provavelmente ou você não está usando ou não está usando de forma adequada. Estou falando com você que deve representar 80% a 90% das empresas do Brasil. Isso eu estou falando pela minha experiência ou pelos números que eu tenho visto até o momento. A grande maioria não toma decisões de forma estruturada nos seus negócios. E não sabe em quanto estão perdendo por isso. Ok? Então, esse nosso bate-papo é para você entender essa necessidade. E para fazer isso não é uma coisa muito fácil. Ele é um projeto, como outro qualquer que você tenha na sua vida. Só que é um projeto que tem que ter um conhecimento específico. Você tem que tomar cuidado com vários pontos, como, por exemplo, saber fazer indicadores de desempenho. Muita gente não sabe. Muita gente não sabe desenhar indicadores de desempenho de forma apropriada. Saber trabalhar com indicadores de desempenho adequados. Eu tenho os principais indicadores e tenho uma nuvem de outros indicadores também. Como é que eu trabalho com isso? Como é que eu trabalho dentro da empresa com centenas ou milhares de indicadores? Posso começar com um, com o outro, mas como é que eu faço isso e distribuo isso na minha equipe? Isso também é um grande desafio. E tudo isso embarcado no desafio maior. Qual tomada de decisão, qual metodologia que eu vou usar para que as minhas decisões sejam feitas de forma corporativa. Okay? Espero realmente que esse vídeo tenha ajudado vocês. Eu agradeço demais pela presença de vocês aqui. Né? Agradeço demais a Promob pelo convite. E espero vocês na próxima. Um abraço.